Oi, eu sou Raquel Campos, coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Hoje, dia 30 de janeiro de 2026, nosso devocional de número 33, com a sua coach, com uma voz diferente porque está ligeiramente resfriada. Seguimos com o tema Presente não Troféu. O trecho bíblico que nos guia hoje é de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém deve se orgulhar de tê-la. Éfeso era uma cidade grande e influente, cheia de comércio, cultura e religião. Ali existia um clima espiritual muito forte, com templos, práticas religiosas e uma busca por proteção e poder. Em um lugar assim, era comum as pessoas pensarem: se eu fizer as coisas certas, eu ganho favor. Se eu fizer as coisas erradas, eu perco. Além disso, as igrejas daquela região reuniam pessoas bem diferentes. Alguns vinham do judaísmo e carregavam a ideia de que a aceitação de Deus passava por sinais externos e regras de identidade religiosa. Outros vinham de fora e se perguntavam se realmente poderiam ser recebidos por Deus sem pagar pedágio para entrar. Paulo escreve para colocar uma base firme. A porta de entrada não é desempenho, não é quem se esforça mais, nem quem acerta mais, nem quem tem um passado melhor. A base é graça. Deus dando o que a gente jamais conseguiria comprar. E a forma de receber é fé, confiar e se entregar. E ele fecha essa parte com um objetivo muito claro: cortar o orgulho pela raiz, para que ninguém transforme Deus em troféu pessoal. Quando lemos pela graça por meio da fé, vemos duas coisas trabalhando juntas. Graça é Deus tomando a iniciativa. Ele nos ama primeiro, nos chama primeiro, nos alcança primeiro. Fé é a nossa resposta, não é uma moeda de troca. É abrir o coração e dizer: eu confio. Fé aqui não é força mental para merecer, é mãos vazias recebendo um presente. E quando o texto diz: isso não vem de vocês, Paulo está protegendo a nossa alma de duas prisões que parecem opostas, mas machucam do mesmo jeito. A prisão do orgulho. Eu consegui, eu sou melhor, eu mereço. E a prisão da culpa e do desespero. Eu nunca vou conseguir. Eu não presto. Deus não vai me querer. A graça quebra as duas. Ela nos coloca num lugar saudável, humildade com segurança. Nós não nos gabamos porque foi presente. E nós não desistimos também porque foi presente. É a partir daí, dessa obediência, que a nossa obediência muda de lugar. Nós não obedecemos para comprar amor. Nós obedecemos porque já fomos amados e agora queremos caminhar com Deus de verdade. Hoje muita gente vive num sistema invisível de merecimento. A lógica é: se eu render, eu valho. Se eu falhar, eu não valho. E isso aparece em todo lugar, na escola e no trabalho, com a pressão por resultado o tempo todo. Em casa, com medo de decepcionar. Nas redes sociais, com a comparação constante, com a imagem perfeita. Até na fé, quando a pessoa acha que Deus só a ama nos dias certos. Essa lógica produz ansiedade, porque nunca parece o suficiente. Produz cansaço, porque a pessoa vive se provando. E produz dureza, porque quem vive por mérito, muitas vezes começa a tratar os outros por mérito também. Eu consegui, então você também consegue. Sem compaixão pela história do outro. Esse trecho bíblico entra com uma notícia de descanso. Deus não é um avaliador frio.
Ele é um pai que dá presente. Isso não significa que escolhas não importam, muito pelo contrário, elas importam bastante. Mas elas são consequência, não compra. É como se Paulo dissesse: pare de tentar pagar pelo que Deus já decidiu oferecer. Essa mensagem cura o coração cansado e também corrige o coração orgulhoso. Ela nos chama para uma vida mais leve e mais humana, menos comparação, menos competição, mais gratidão, mais misericórdia. Pensa com sinceridade. Você tem vivido tentando merecer o amor de Deus? Quando erra, você some, se isola, acha que não pode mais orar? Você vive se cobrando como se Deus só gostasse de você no modo perfeito? Ou você tem usado a fé como motivo de superioridade? Você mede as pessoas por regras, mas não tem misericórdia. Você se sente mais aceito porque faz mais coisas. Se a salvação é um presente, o que você precisa soltar hoje? Culpa ou orgulho? Parar de se castigar por um pecado confessado? Parar de se comparar com quem está em outra fase? E em que área você precisa trocar esforço para ser amado por fé para receber e caminhar? Pedir perdão? Recomeçar? Voltar para Deus sem máscaras? Escolhe um passo prático para hoje. Receba a graça com uma frase simples: Senhor, eu recebo o teu presente, eu confio em ti. Pare de negociar com Deus. Em vez de, e se eu fizer X, Deus me aceita? Diga, porque Deus me aceitou, eu vou dar o passo certo hoje. Pratique humildade em uma atitude concreta. Pedir desculpas sem justificar demais. Ajudar alguém sem precisar ser visto. Volte para Deus do jeito que você está, sem fantasia. Fala com sinceridade: eu estou cansado, eu estou confuso, com medo, mas eu confio. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração. Mas antes que você escute um amém e desligue, quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te desejo profunda paz e aquele abraço. Respire fundo e, se puder, feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos porque a salvação é graça, presente do teu amor. Nós reconhecemos que não conseguimos comprar, pagar ou merecer aquilo que o Senhor nos dá. Perdoa-nos quando caímos no orgulho, achando que somos melhores por fazer mais. E perdoa-nos quando caímos na culpa, achando que não podemos ser amados por falhar. Ensina-nos a viver pela fé, com confiança simples, coração humilde e passos firmes. Que a tua graça nos cure por dentro e transforme nossa vida por fora. E que, em vez de vaidade, nasça em nós gratidão. Em vez de ansiedade, nasça descanso. Em vez de julgamento, nasça misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.